Saudações, senhores! Esse que vos fala é o professor Marcel Almeida e hoje a gente vai para mais um vídeo tentando caracterizar ao máximo com conteúdo extremamente atual relacionado ao continente asiático. Então, anota já esses pontos que eu coloco para vocês, que é esses que a gente vai debater durante o vídeo de hoje. Então, senhores, segue junto, vamos para lá. Primeiro vamos caracterizar de maneira geral, né? Então, estamos olhando para o continente que é extremamente imenso no que tange ao território. Então, o maior território continental existente, né? Então, a maior quantidade de terras emersas fora da água, a maior quantidade de população também a nível mundial. Mas a gente precisa ressaltar aí que a gente tem também, além de um bolsão de população, nós temos também um bolsão de pobreza. Então, uma população que vive uma desigualdade social significativa, então uma pobreza significativa. Alguns povos vivem com menos de $2 no dia. E também estamos olhando para um continente que tem uma grande quantidade de etnias e de culturas. Então, senhores, esse é o continente asiático, do qual nós iremos começar a discutir sobre ele na aula de hoje. E vamos para esses 5 pontos aí, que é a economia chinesa, o crescimento indiano, a política japonesa, as duas Coreias e o investimento bélico no local. Senhores, no que tange a economia chinesa, sempre chama atenção, né? Sempre está presente lá dentro do Enem, porque o crescimento é significativo, senhores. E hoje há uma rivalidade significativa com os Estados Unidos no que tange uma disputa pelo conhecimento tecnológico e também pela influência econômica, senhores. A nova rota da seda que a China institui, senhores, ela acaba trazendo os seus tentáculos, assim por dizer, né, em vários outros territórios, expandindo as suas fronteiras, né, a sua marca em si, China, se expandiu, né, a abertura em si da sua economia se expandiu em todos os lugares. Por exemplo, hoje o Brasil tem a China como seu principal parceiro comercial, né, superado os Estados Unidos, que foi outrora. Então a gente tem uma China que é um crescimento significativo e um crescimento constante, né? E sempre nesse embate com os Estados Unidos no que tange a influência, né, dentro do comércio internacional. Eu chamo a atenção, senhores, a características específicas. Já falei sobre a Rota da Seda, mas eu falo também sobre a política de uma só China, né? Então você presta atenção, senhores, que são 5 territórios dentro dessa política quase que expansionista, da mesmos modos que a Rússia. A China também tem alguns territórios dos quais ele entende que são seus, como o caso do Xinjiang, e aí se chama a atenção, senhores, por conta de algumas denúncias no que tange a problemas relacionados à crise humanitárias, né, visto que a grande maioria lá é maioria muçulmana, né, os uigurs, e aí tem uma situação do envio da etnia Han para que povoe aquela localidade e diminui o quantitativo de muçulmanos no local. Tem a Hong Kong, tem Macau, tem Taiwan, Formosa e tem o Tibete. Então são essas 5 situações aí que você precisa lembrar do seu Enem dentro dessa política de uma só China. Mas também se tem um país e 2 sistemas, fazendo alusão a Macau e Hong Kong, que outrora pertenceram a outros países, né? Macau, Portugal, Hong Kong, a Inglaterra, né? Eles são considerados territórios autônomos, mas assim, até onde vai a autonomia quando você não consegue escolher o seu próprio presidente, né? Então, são coisas a ser chamadas a atenção para vocês, e principalmente nessa disputa do Mar do Sul da China, nessa disputa internacional pelos trajetos que são percorridos de mercadoria e principalmente com esse possível conflito com Taiwan, né, com Formosa em si, e os Estados Unidos observando bem de perto essa situação. Qual outro você precisa lembrar, senhor, sempre com relação à política do filho único, né? Até 2015 havia uma proibição de ter o segundo filho, o que muito se acredita que vários casais tiveram um segundo filho, mas não registraram, então era apenas um filho por casal. Até 2018 foi estimulado um segundo filho e hoje já é estimulado por parte do governo para que se tenha mais filhos, né? Visto que são mais pessoas trabalhando, uma maior quantidade de mão de obra em si, diante do seu crescimento econômico, se faz necessário um grande quantitativo de mão de obra. Então são esses pontos que vocês precisam lembrar para o seu Enem. No que tange ao crescimento indiano, senhores, a gente pode interpretar de diversas formas, né? A primeira, né? Hoje a Índia tende a ser primeiro colocado mundial no que tange a população, porque enquanto a China controlava a sua população, ela teve um grande quantitativo, né? Então nós temos ali, senhores, um crescimento significativo populacional e também temos um crescimento e um desenvolvimento no que tange a sua economia, né? Principalmente com a produção de softwares.
e também relacionado a tecnologias de ponta com viagens espaciais, né, dentro da tecnologia para isso. Então, senhores, a gente precisa chamar a atenção também com a região da Caxemira. É uma disputa com o Paquistão bastante antiga, mas como o Enem trabalha com banco de questões, possa ser que apareça uma questão relacionada à Caxemira, né, dentro desse Enem. Então você precisa prestar atenção também a esse processo, né? E o calcanhar de Aquiles da Índia, que é a sua infraestrutura, senhores. Enquanto a economia cresce, a infraestrutura indiana acaba sendo um calcanhar de Aquiles, né? Um calcanhar que segura, que coloca para baixo, no que tange principalmente a sua condição socioeconômica. Qual outro fator a gente precisa lembrar agora relacionado com a política japonesa? A gente teve sempre um processo de um crescimento histórico japonês, né? O milagre japonês, né? Traduzido pelo investimento estrangeiro, mas também traduzido por questões direcionadas à educação. Então nós temos uma educação como um fator extremamente positivo para o crescimento econômico japonês, e hoje vive um paradoxo da seguinte forma, né? É uma população que envelhece, então tem um alto grau de expectativa de vida considerado, mas há também de chegar algum momento dessa população envelhecida chegar até o seu período, o seu momento de morte. E aí, o paradoxo é da seguinte forma, né? A política japonesa haverá de abrir as suas portas para a migração com maior constância e fazer com que haja uma mistura de culturas, visto que sua cultura é bem tradicional e milenar, ou ela vai manter umas portas meio que enrijecidas das culturas que vêm de fora, e ela se finalizando aos poucos com a morte dos seus populares. Então existe esse paradoxo dentro do Japão. No que tange as duas Coreias, senhor, você precisa sempre lembrar a respeito do conflito que sempre existiu, né, dentro da Guerra das Coreias, na década de 50, em que hoje há uma rivalidade significativa, principalmente de afrontas no que tange ao governo norte-coreano, mandando balões com fezes, balões com lixos, né? E ao longo desse mês de outubro, por exemplo, a explosão de duas estradas que conectava com o sul, realmente mostrando que não há o interesse de uma conexão mais nunca, né, uma conexão dessa forma. E no que tange a cultura sul-coreana, é você lembrar, por exemplo, dessa influência cultural que está se espalhando ao mundo como um todo, né? O K-pop, por exemplo, né, o estilo musical, né, invadindo, e a característica também dentro das suas séries, como por exemplo os doramas aí invadindo as nossas televisões, né, e aí minha esposa faz parte desse público que assiste rotineiramente doramas, né? Então é uma característica soft power, né, de uma influência significativa no que esteja a cultura, de maneira leve adentrando dos lugares. E chama atenção nesse último ponto, principalmente o investimento bélico, senhores, na região, visto a grande quantidade de conflitos que existem na localidade e possíveis conflitos que outrora poderão vir, senhores. Então há uma área de extrema instabilidade e um investimento alto no que tange ao poderio bélico. Por exemplo, agora, né, o envio também por parte dos Estados Unidos, envio de armamentos nucleares, possibilidade de envio de armamentos nucleares para o Japão, investimentos da China no que tange a sua indústria bélica, a Rússia em conflito, o Oriente Médio. Então tudo isso você precisa prestar atenção, principalmente nesse investimento em que acaba levando ao grande quantitativo de conflitos dentro da região. Senhores, sempre se esperou que agora seria o século asiático, né, passando por todos os outros continentes, e agora a vez do continente asiático, e a gente consegue perceber dessas duas formas, né, mediante os noticiários relacionados a conflitos, mas principalmente dos noticiários relacionados à economia desse imenso continente. Tranquilo, senhores? Espero que tenha gostado. Não deixa de curtir o nosso vídeo, né? Deixar o seu like, se inscrever no canal, por favor, ajuda o nosso projeto. Compartilha ao máximo de alunos possível para que a gente possa chegar dentro da casa dos senhores e ajudá-los nesse processo do Enem. Tranquilo, forte abraço, até a próxima, senhores. Valeu!